Sejam todos bem-vindos, família, a mais um vídeo aula. Aqui é que hoje falei o professor Tinos, eu sou professor de Biologia e de Química. Família, subscreve-se no canal, não é? Compartilhe este vídeo para os seus amigos, para os seus primos, ok? Compartilhe este vídeo para todas as pessoas que você conhece, não é? Para os grupos do WhatsApp, do seu grupo da escola, ok? Compartilhe esse vídeo, porque quando você faz isso, você ajuda o meu trabalho a crescer. Você está a ajudar a Casa da Ciência a crescer. Você está a ajudar a divulgar esse trabalho, que é um trabalho 100% moçambicano, ok? Feito por moçambicanos, ok? Então, família, faça isso. E outra coisa, dá um like, ok? Quando você dá um like, o YouTube vai dar sinal, ou seja, vai perceber que este conteúdo é relevante para os outros. Então, vai disponibilizar para os outros, não é? Para que eles também possam ter acesso a esse trabalho maravilhoso, ok, família? Bom, hoje nós vamos trabalhar, como vocês podem ver, o tema mutações cromossômicas, ok? Eu espero que pegue caderno e caneta, porque vamos começar a decolar, ok? Bom, quando nós falamos de mutações cromossômicas, ok? As mutações cromossômicas são aqueles tipos de mutações que ocorrem ao nível de um cromossomo, ok? Por isso o nome vem mutações cromossômicas. E nós sabemos que a palavra mutação significa mudar, ou seja, ao nível da estrutura de um cromossomo haverá uma pequena mudança, ok? Agora, essas mutações cromossômicas, elas podem se dividir em dois tipos, ok? Nós temos mutações cromossômicas numéricas e temos mutações cromossômicas estruturais, ok? Bom, no outro quadro, não é? Daqui a nada vamos ver, vamos trabalhar com mutações estruturais, ok? Mutações cromossômicas estruturais. E nesse quadro nós vamos trabalhar com mutações cromossômicas do tipo numéricas, ok? Se diz numérica porque é simples, porque são aquelas mutações, não é? Que mexem principalmente com o número, a quantidade de cromossomos que nós temos. Uma coisa muito interessante, é importante que a gente saiba, não é? Que nós, a nossa carga genética total que nós temos é de 46 cromossomos, ok? Em que esses 46, 23 vieram do nosso pai, não é? Que era o espermatozoide, e outros 23 vieram da nossa mãe, no nível do óvulo, ok? Então, quando os dois se juntam, sofre o processo de fecundação, o encontro do espermatozoide, assim como do óvulo, então vão formar zigoto. Então, aquele zigoto já possui 46 cromossomos. Bom, existem também uma outra maneira de representar isso. Por exemplo, os 23 é representado por N e os outros 23 é representado por N. Então, o N nós chamamos de haploide e o outro também chamamos de haploide. Agora, quando se junta um N e um outro N, ou seja, 23, 23, porque N representa 23 cromossomos, vamos ter 2N. Então, 2N significa diploide. Diploide porque temos dois N's. Significa que temos 46 cromossomos. Então, basta você ver 2N, é a representação de 46 cromossomos que nós temos, ok? E N é metade, neste caso, de cromossomos, de 46 cromossomos, que vai ser 23, ok? Bom, estamos a falar de mutações numéricas. Bom, as mutações numéricas, elas também podem se dividir, ou subdividir em aneuploidias e euploidias. Quando nós falamos de aneuploidias, são pequenas mudanças, modificações que vão ocorrer ao nível do que? Do cromossomo. Agora, euploidias, na verdade, são mudanças, posso dizer, que ocorrem ao nível do lote do cariótipo, ou seja, da carga total dos genes, não é? Dos genes que nós vamos ter, não, ok? Porque nós sabemos que ao nível, por exemplo, do nosso organismo, que temos 46 cromossomos. Agora, esses 46 cromossomos, eles vão se organizar em pares, ok? Vamos ter par um, sabemos que um par representa, porque temos dois cromossomos, ok? Então, um cromossomo e o outro formam um par. Então, um vem do nosso pai, o outro vem da nossa mãe. Então, vão se formar em total em 23 pares, nesses todos 23 pares, se nós formos a contar um cromossomo em cada par, nós vamos ter total de 46 cromossomos, ok? Então, é mais ou menos essas mudanças, essas grandes mudanças vão ocorrer ao nível do que? Do próprio bloco inteiro de cromossomos.
Ou seja, traduzindo isso, quer dizer o quê? Quando nós falamos da euploidia, estamos a dizer que, vamos lá supor que você tem 46 cromossomos, ok? Você tem 46 cromossomos. Então você duplica até mais 46 cromossomos, entende? Tipo 46 mais 46. Então isso aí é um tipo de mutação cromossômica numérica do tipo euploidia, ok? Ou também pode ser encontrar alguém que tem metade somente de informação genética, ou seja, 23 cromossomos apenas, não é? Automaticamente esse indivíduo aí não ia sobreviver, porque o normal, a nossa carga total normal é de 46 cromossomos, ok? Bom, falando de aneuploidia, temos são mudanças pequenas que vão ocorrer ao nível de cromossomo. Eles vão dividir-se em nulissomia, monossomia, trissomia e tetrassomia. Nulissomia, na verdade, é quando sabemos que temos 46 cromossomos, que nós representamos em dois genes, é quando naqueles 46 cromossomos perde-se, neste caso, dois cromossomos, ou seja, perde-se um par de cromossomos. E quando perde-se um par de cromossomos, automaticamente não vamos ter mais 46, mas sim vamos ter 44. E esse tipo de mutação é fatal, ok? Normalmente a criança ou o feto não sobrevive, ok? Não sobrevive. Nós chamamos de nulissomia, quando se perde, neste caso, um par de cromossomos, ou seja, dois cromossomos, neste caso, ao nível daquele lote inteiro de 46, e vamos ter 44 porque perdeu-se dois, neste caso, cromossomos. É fatal, ok? Bom, e também temos monossomia, ok? Significa que nos dois genes, ou seja, nos 46 cromossomos, vai se perder apenas um cromossomo e total vai ficar 45 cromossomos, ok? Um exemplo é o síndrome de Turner. Se vocês forem perceber, ao nível da... Quando nós fazemos o teste do cariótipo, não é? Ou quando nós queremos ver o nosso cariótipo, essa pessoa que sofre esse tipo de síndrome, concretamente no par 23, não é? No cariótipo, no par 23, onde lá encontramos os cromossomos sexuais, ok? No caso do homem vai ser XY, no caso da mulher vai ser XXX, ok? Esse tipo de síndrome ocorre principalmente nas mulheres. O que acontece? A mulher, além de ter XXX, que é o normal, ela vai ter apenas um X. E ali onde vem é zero, representa-se X0, porque ela somente vai ter apenas um X. Esse tipo de síndrome não é quando a mulher não é perde um par, neste caso de perde apenas um cromossomo, não é? Um cromossomo X. Então ela vai ter o síndrome de Turner. Normalmente esses tipos de mulheres são mulheres muito pequenas, que mesmo os órgãos genitais dela não é muito, ou seja, é muito, às vezes pode ser atrofiada, não é? Então, normalmente, esse tipo de mutação é muito, não é? Essas mudanças que vão ocorrer, ou seja, não, pode entrar no WhatsApp ou, aliás, na internet para ver essas imagens, não é? Mas não que a pessoa, na verdade, sofreu isso ao longo ao longo da sua criancice, não, mas é um tipo de mutação que vai ocorrer. É muito triste, não é? Na verdade, eu queria dizer isso. É muito triste esse tipo de síndrome, ok? Bom, e também temos trissomia. Trissomia, na verdade, é quando nós temos um aumento, não é, de um cromossomo naqueles 46 já existentes. Ou seja, em 46 cromossomos temos um cromossomos, não é? Ao nível, neste caso, de um dos pares. Então, vai formar uma trissomia, ok? Como temos como exemplo, síndrome de Down, ok? Normalmente no par 21, ok? Teremos uma trissomia, ou seja, além de ter dois cromossomos, teremos três, por isso o nome é trissomia. Então, é o síndrome de Down, ok? Síndrome de Down também é triste de ver. É só entrarem na internet, vão ver fotografias. E também temos síndrome de Edwards, ok? No par 18, lá teremos uma trissomia, ou seja, teremos, além de dois cromossomos, teremos, neste caso, três cromossomos. Então, é síndrome de Edward. E também temos síndrome de Patel, não é? Ao nível do par 13. No par 13 nós teremos o quê? Nós teremos três cromossomos. Teremos um cromossomo ali a mais, formando trissomia, ou seja, três cromossomos. E também temos síndrome de Klinefelter, não é? O síndrome de Klinefelter, que também
ele atua ao nível do que é dos cromossomos sexuais, ok? Isso aí é muito mais para os homens, o síndrome de Klinefelter. O homem, além de ter XY, ele vai ter um duplo X e um Y, ok? Então são aqueles homens que parecem mulheres, a sua fala, não é? Eles às vezes se comportam um pouco como se fosse uma mulher, não é? Eles saem mamas, ok? Então, é mais ou menos isso, ok? Depois temos tetrassomia. Tetrassomia é quando nós temos o surgimento de mais um par, ok? De cromossomos, ok? Então, totalizando, vamos ter 48 cromossomos, não é? Esse tipo de cromossomo, esse tipo de mutação, não é? Vai desenvolver um tipo de síndrome chamado síndrome de Pallister, ok? Vai desenvolver esse tipo de síndrome, ok? E depois temos as euploidias. Conforme eu estava a dizer, as euploidias eles mexem com as mudanças do lote inteiro. Nós dissemos que 46 cromossomos, a pessoa vai ter mais 46 cromossomos, ok? Vamos lá supor que um indivíduo tem o lote cromossomo normal dele é 10, ok? Mas se nós formos a perceber, o indivíduo vai ter mais 10, automaticamente vai ter 20. Então isso aí ocorre principalmente ao nível de alguns dos vegetais, na sua maioria, ok? Para dizer que esse tipo de mutação euploidia não ocorre nos seres humanos, ok? Eu nunca vi, nunca vi, não sei, futuramente pode acontecer, mas eu nunca vi, nunca se obteve esse tipo de casos, ok? Bom, as euploidias, não é? Elas podem ser do tipo haploidia, triploidia, tetraploidia, hexaploidia. Por exemplo, a haploidia temos no caso do zangão. Além de ser 2N, ela vai ser N, ok? Além de ser 2N, vai ser N. Significa o quê? Normalmente zangão, falando de abelhas, né? Zangão é um macho, ok? E temos a rainha. A rainha, na verdade, ela não precisa de se fecundar, ou seja, os gametas delas não se fecundam. Então, os gametas delas vão dar o zangão, ok? Significa que o zangão, ele é haploide. E todo o processo de formação de gametas do zangão é pelo processo de mitose. Nunca vai ser meiose, porque ele é haploide, ok? E é um dos exemplos, não é, de haploidia, ok? Depois temos triploidia, 3N, ok? Então uma pessoa está duplicada 3 vezes o seu lote. Vamos lá supor, por exemplo, eu tenho 46 cromossomos, eu sou 2N, porque 23 vieram do meu pai, 23 vieram da minha mãe. Então, imagine, se eu tenho 46, eu duplico 46, mais 46, mais 46. Eu tenho esses todos lotes aí. Então, é por isso que eu estava a comentar aqui que isso não existe ao nível dos seres humanos. Mas existe nas plantas, como aqui temos no caso do grupo das plantas que nós chamamos de angiospermas. O endosperma secundário é um tecido de nutrição que vai nutrir o embrião, não é, na semente, ao nível do que é dos vegetais, ok? Dos vegetais do tipo angiospermas, ok? Então, isso é normal, família. Nós dizemos que é uma mutação, porque é uma mutação porque foge do normal. O normal é 2 gene, ok? O normal é 2 gene, ok? Agora, quando extrapola esse dado do gene, então nós chamamos de uma mutação, mas isso é o normal das plantas, ok? E também temos tetraploidia que é 4N, ok? Temos no caso do café, ok? Temos no caso do café, além de ser 2N, é 4N, duplicou, não é? Não é? Então, é mais ou menos isso, não é? Bom, e também temos aqui no caso de hexaploidia, não é hexaploidia 6, 6N. Temos no caso do trigo, ok? O trigo, na verdade, é hexaploide, ok? E também um dado muito importante, temos no caso, por exemplo, da bananeira, não é? E entre outros tipos de vegetais que eu podia aqui trazer como exemplo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a parte de mutações cromossômicas numéricas, não é? Aneuploidia e euploidia. Bom, e daqui a nada nós vamos trabalhar com mutações cromossômicas do tipo estruturais. Então, até aí, é só o quadro vai mudar daqui a nada, ok? Bom, dando continuidade com a nossa aula, nós vamos trabalhar aqui com mutações cromossômicas do tipo estruturais. Estruturais é porque ele mexe na estrutura do próprio cromossômico, ok? Aqui nós temos 4 tipos. Quais são? Temos deficiência, mutações cromossômicas do tipo deficiência. Deficiência podemos chamar também de deleção.
temos a duplicação, temos a inversão e temos a translocação. Bom, vamos pegando cada uma delas e vamos trabalhar aqui, ok? Mutações cromossômicas de tipo estruturais, não é? Denominada deficiência. Deficiência que é a mesma coisa de deleção. Quando nós temos um cromossomo e esse cromossomo vai perder um pequeno pedaço dele. Por exemplo, esse cromossomo aqui tem uma parte A, B, C, D. E se você for perceber aqui, a parte D já se perdeu, ok? Então só temos A, B, C. Então sofreu uma deleção, uma deficiência, ok? Então esse cromossomo aqui sofreu uma deficiência. Então é um tipo de mutação cromossômica estrutural tipo deleção ou deficiência. É quando se perde um pedaço, ok? Do cromossomo. Simples quanto isso, ok? E depois temos aqui a duplicação. Duplicação é quando nós temos um cromossomo em que ele vai duplicar uma parte dela, não é? Uma fração dela vai se duplicar. Por exemplo, aqui, nós temos A, B, C e D. Mas nós vamos perceber aqui, duplicou a parte de A e A, ok? Depois vem B, C e D, ok? Uma coisa muito interessante é só imaginar, por exemplo, vamos lá supor um indivíduo que está no processo de desenvolvimento embrionário, ok? Vamos lá supor que sofreu esse tipo de mutação, tipo de duplicação. É só meter, vamos supor que esse gene A é o gene para a cor dos olhos azuis. Então a criança vai nascer com a cor dos olhos azuis mais carregado, porque duplicou os genes. Vocês estão a entender? É uma analogia que estou a dar para vocês possam entender o que é isso, na verdade, de um cromossomo se duplicar. Porque vocês sabem que genes, eles se expressam, ok? Eles depois vão se expressar, não é? Cor dos olhos, do cabelo, formato do cabelo, etc, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido a duplicação. Agora depois temos a inversão. A inversão, na verdade, é uma parte, não é, do cromossomo em que ele vai se desprender, vai dar um giro, ou seja, ele vai se inverter da posição que estava. Isso vai comprometer na leitura do próprio DNA, do próprio DNA, não é, das bases nitrogenadas. Por exemplo, então, se nós formos a ler, por exemplo, aqui temos A, B, C, D. Mas se nós formos a perceber aqui, como houve uma inversão, se vocês forem perceber, temos A, C, B. Aqui lemos A, B, C. Então, houve, neste caso, uma inversão de 180 graus. Então, ao lugar de B veio C, ao lugar de C veio o B. Então, houve uma inversão. Então, isso aqui também pode comprometer também a leitura, neste caso, das bases nitrogenadas, não é? E também temos aqui a translocação, ok? A translocação, não é? Na verdade, temos um cromossomo, não é? Temos aqui um cromossomo em que um pedaço do cromossomo vai se fixar num outro cromossomo. Como nós podemos ver, temos aqui um cromossomo vermelho, outro azul, ok? Se nós formos a perceber aqui, o pedaço, se nós temos aqui A, B, C e D, aqui temos D, E, F, G. Mas se nós formos a perceber, conseguimos perceber que no lugar do A, aqui veio o D, e o lugar do D veio o A, como vocês podem ver aqui. Aqui, no lugar de onde tinha D, aqui tem A, onde tinha A, aqui tem D. Então é uma translocação, ou seja, um pedaço foi para um outro cromossomo e um outro pedaço desse cromossomo foi para um outro, no outro cromossomo. Então isso chama-se translocação. Atenção, isso ocorre em cromossomos não homólogos, ok? Porque eu acredito que uns também podem confundir isso como se fosse crossing over, não é? Crossing over não, crossing over é quando ocorre, na verdade, entre cromossomos do mesmo par, ok? Cromossomos homólogos que fazem parte do mesmo par, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, na verdade, as mutações cromossômicas, não é? No seu todo, é mais ou menos isso que vocês precisam saber. E para chegarem lá extracelular no exame, bom, dá um like, subscreve-se no canal, compartilhe este vídeo para os seus amigos, ok? E é isso aí, aqui que eu vos falo, professor Tinoz, falou!